Queridos, eu quero conversar neste último domingo do ano e quem sabe nos levar a pensar e fazer, meditar numa retrospectiva daquilo que passou neste último ano. A mídia ela tem por costume mostrar inúmeras retrospectivas no esporte, da política, economia, enfim, de todas as áreas. Eu gostaria de que nós refletíssemos sobre aquilo que Deus fez em nossa vida no último ano. Provavelmente muitos de nós estabeleceram muitos alvos, metas, objetivos. Provavelmente estava entre as metas fazer inglês, não vai dar. Fazer inglês, emagrecer, academia de ginástica, o que mais? Fazer aquele curso. Alguém já disse que para uma dieta, para qualquer coisa, ainda bem que sempre tem uma segunda-feira para começar de novo, né? Então amanhã tem uma segunda-feira para começarmos de novo ou iniciarmos aquilo que estava no nosso projeto. Então, se nós pensarmos, esse é um tempo em que as empresas fecham os seus balanços, começam a encerrar o ano, as suas atividades, e vão avaliar se foi lucrativa ou se deu superávit ou déficit a atividade. Então, existe esse momento, obrigado querido, existe esse momento de nós avaliarmos o que nós realizamos, o que deixamos de realizar, o que deu certo, o que não deu certo. Eu sempre aprendi a estabelecer alvos e metas para o ano. Minha esposa e eu fazemos isso já há muito tempo. Normalmente a gente não cumpre tudo aquilo que deseja, não alcança aquilo. E o que me fez pensar é a razão pela qual isso acontece. Por que será? Certamente uma convicção eu tenho: Deus não é culpado. Deus não tem culpa de absolutamente nada. E é isso que eu gostaria de mostrar a vocês hoje. Eu, na verdade, quero basear esse pensamento no livro do profeta Ageu. Não se surpreenda, talvez daqui a pouco você vai entender. Então, se você quer acompanhar a leitura, por favor, o livro do profeta Ageu. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, Zacarias, Ageu. Então, o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. No capítulo 1, a partir do versículo 1, o contexto está diretamente relacionado a um tempo de restauração. O povo de Israel havia recebido uma ordem clara da parte de Deus de restaurar o templo que havia sido destruído 70 a 80 anos antes. Então o texto nos diz o seguinte: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo, um parênteses, esses dois personagens nos dizem muito respeito por uma simples relação que nós podemos fazer. Zorobabel era de uma linhagem sacerdotal, e Josué, esse mencionado aqui, que não é aquele do livro de Josué, é de uma linhagem real. Então nós temos uma combinação aqui de que Deus está falando para um personagem que representa o sacerdócio e um personagem que representa o rei, o reinado. Então reis e sacerdotes. Por isso é uma mensagem que deveria nos importar. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes em vossas casas apaineladas? Apaineladas significa decoradas, enfeitadas. Enquanto esta casa permanece em ruínas, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Olhe para trás, mas olhe para trás. Olhe para frente, mas olhe para trás. Não olhe para trás, olhe para frente, mas considere o que ficou para trás. Já nós vamos entender isso. Tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas nada chega para fartar-se, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Segunda vez, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, e eu como um assopro o dissipei. Por quê?
diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos agora ao capítulo 2, versículo 1. 2:1 de Ageu diz o seguinte: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, no 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, novamente, fala agora a Zorobabel e fala a Josué e ao restante do povo. Versículo 3: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos seus próprios olhos? Ora, pois, se forte, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, esforça-te, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus pela sua palavra. Aleluia. Como eu estava dizendo, eu e você podemos avaliar aquilo que nós alcançamos. E em primeiro lugar, eu quero conversar em avaliar as vitórias. O que nós alcançamos este ano? Pense um pouquinho e faça uma pessoal avaliação de pelo menos 3 fatos, 3 coisas que você alcançou. Terminou o curso de inglês, glória a Deus, aleluia. Perdeu o peso que tinha definido perder no ano. Alcançou a salvação, a sua ou da família. Deus respondeu orações, elaborou não, mas conquistou os projetos, aquilo que gostaria de ter alcançado. Alcançamos como igreja a comunhão, a alegria uns para com os outros, o avivamento, a vida eterna, o perdão dos pecados. Certamente nós podemos atribuir somente a Deus tudo o que eu e você alcançamos. A fidelidade dele jamais nos abençoou, jamais nos abandonou. A misericórdia se renovou a cada dia, mesmo que nós não a pedimos. Mas a cada dia a misericórdia dele se renovou sobre as nossas vidas. Os sinais da sua bondade podem e serão experimentados a cada momento. A justiça de Deus se estabeleceu a ponto de nós termos sempre o perdão dos pecados à nossa disposição. Os ouvidos de Deus nunca estão fechados, o seu braço nunca encolhido, que não possa nos alcançar. A Bíblia garante que ele é o socorro bem presente em todos os momentos. A nossa confiança está nele. Então todas as vitórias que eu e você alcançamos, nós precisamos atribuir ao nosso Deus e dizer a ele: obrigado, obrigado, obrigado. E se você cansar de dizer obrigado, diga: obrigado, Pai. Diga comigo: obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Louvado e exaltado seja o nosso Deus pelas vitórias que alcançamos. Louvado e exaltado, bendito seja o nosso Pai pelas vitórias, pelas conquistas que Ele nos concedeu neste ano. A Ele nós damos todo louvor, toda a glória para todo sempre. Não há nada em nós que pudesse nos fazer para alcançar o que quer que fosse. A nação de Israel, assim como eu e você, precisamos atribuir somente ao nosso Deus por tudo aquilo que nós alcançamos. Você recebeu aumento porque Deus assim o permitiu. Você mudou de igreja, porque Deus assim o permitiu. Você mudou de emprego, fez isso e aquilo, foi promovido porque Deus assim o permitiu e assim o quis. Portanto, a Ele o louvor, a glória por todas as vitórias que eu e você alcançamos. Agora, certamente também
ao olharmos para a nossa vida, nós sofremos algumas derrotas, algumas perdas, ou não alcançamos aquilo que queríamos alcançar. De repente nos sentimos frustrados. De repente, para alguns foi um ano de muita tribulação, de muita angústia, muita dificuldade. Seja nos negócios, na vida espiritual, na vida afetiva, na vida pessoal, seja lá o que for. E de repente eu e você, como o texto nos sugere, precisamos olhar um pouco e perceber e tentar avaliar por que será que aconteceu o que aconteceu. Por que a vitória não foi completa? O que faltou da nossa parte para colhermos a abundância, para sermos prósperos, para termos uma vida mais tranquila? Nós podemos olhar e atribuir um fato importante. Como eu já disse, Deus não é responsável por nada. Nós não podemos culpar Deus, e permita-me usar esse exemplo com frequência. Deus não é culpado do fato de nós não começarmos ou não terminarmos o curso de inglês, nem de termos perdido ou não os quilos que tínhamos proposto perder. Não é culpado também de termos feito este ou aquele curso. Não é culpado também de nós atravessarmos tribulação e angústia. Mesmo porque eu considero que nós temos uma promessa um tanto quanto indigesta da parte do Senhor Jesus. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, isso não nos isenta de passarmos por alguns eitos, alguns perrengues, alguns tempos difíceis. E na verdade, a palavra de Deus diz, Paulo diz isso na igreja em uma cidade em que ele está, em Atos capítulo 14. Eu quero mostrar esse texto para você. Eu estava lendo isso hoje de manhã. Falei: Deus, o Senhor é mais Deus do que poderíamos imaginar. Sempre é assim, não é? Atos capítulo 14, versículo 21 diz, Paulo estava anunciando a palavra de Deus e diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então nós não estamos isentos, não ficaremos isentos. O fato é que o nosso Senhor Jesus Cristo já venceu toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer obstáculo. Eu e você com Ele já somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos. Fato é que eu e você precisamos nos fortalecer e encorajar e enfrentar a dificuldade. De repente a situação é tão difícil como aquela que está relatada no texto que nós lemos. E Deus diz: ei, vocês recebem um salário e parece que colocam ele num saco furado. No mesmo instante em que entra, parece que já sai. A colheita não vem, as dificuldades são constantes. O que será que aconteceu? Ou por que será que isso aconteceu? Eu e você precisamos olhar para a nossa vida, olhar para aquilo que fizemos. De repente algumas situações dependem de um tempo para a vitória final. Graças a Deus que o nosso Deus, nosso Pai Celestial, não vê as situações como eu e você vemos. Ele vê de um jeito diferente, de uma maneira diferente. De repente, algumas situações precisam de uma atitude pessoal. Quantas vezes eu e você dissemos: a partir de hoje, tudo vai ser diferente? Alguém já disse? E esse a partir de hoje, na verdade, não aconteceu. Parece a história do faraó com as rãs. Quando que Moisés perguntou para ele: você quer que as rãs vão embora? Amanhã. Ou seja, ele se contentava em permanecer mais um dia com aquela desgraça na vida deles, do povo todo. Então parece que algumas decisões não dependem de Deus e dependeram exclusivamente de nós, não foram tomadas. Algumas situações de repente dependem da nossa dedicação, de uma maior dedicação para o reino de Deus. O texto aqui ele é muito parecido com a mensagem que o próprio Senhor Jesus nos apresenta: buscai em primeiro lugar, o reino de Deus. E estas coisas, presta atenção, não são todas as coisas. Estas coisas, e especificamente Jesus diz: comida, bebida e vestuário vos serão acrescentados.
Então existe uma prioridade que Deus estabelece para nós. E de repente algumas coisas eu e você não conquistamos por não estabelecermos a prioridade correta. Portanto, eu e você podemos fazer uma avaliação. O que de fato faltou em nossas vidas no último ano? O que não conquistamos? E por que isso não foi alcançado? Vamos tirar toda a culpa de Deus e dizer: Deus, eu não me dediquei, eu não fiz, eu não orei o suficiente, eu não tomei a decisão que deveria ter tomado, não me dediquei de uma forma correta. Agora, feita esta avaliação, coloca diante de Deus e pronto, vamos partir daqui para frente, olhar para frente, não olhar para trás. Mais uma vez comigo, por favor, não olhe para trás. Com vontade, não olhe para trás. Olhar para frente, para Jesus Cristo, o alvo da nossa soberana vocação, porque só Ele merece ser de fato servido. Agora, apesar de todas as vitórias que nós avaliamos e todas as derrotas, o que será que Deus pensa a nosso respeito? Que balanço Ele faria de nós? Como Deus avaliaria a nossa vida? Será que, eu me fiz essa pergunta, amados, por isso estou compartilhando com você. Será que aquilo que eu e você consideramos como vitória é de fato uma vitória diante de Deus? E aquilo que nós consideramos uma derrota, ou uma falta, ou um projeto não realizado, será que isso é considerado assim também da parte de Deus? Como será que Deus pensa? Porque Ele avalia tudo de uma forma muito diferente, né? Eu tenho certeza de uma coisa, e se nós olharmos para as situações pelas quais passamos este ano, ou estamos passando, pelas então tribulações, angústias, aflições, desafios que eu e você estamos passando, se nós pudéssemos olhar lá para frente e ver a solução que veio da parte de Deus, nós não teríamos perdido cabelos e nem embranquecido cabelos, nem ter se estressado, causado úlcera, ou seja lá o que for. Não é verdade? Pense nas situações que eu e você passamos, avalie as situações. Se nós pudermos olhar lá para frente, certamente nós não precisaríamos ter ficado ansiosos por tanto tempo. Creio que é por isso que Jesus diz: não ande ansioso. A sua ansiedade não acrescenta nenhum dia de vida a mais, diz o Senhor Jesus. A nossa ansiedade não nos faz mais jovens, pelo contrário, causa um mal, dor de estômago para alguns, mal-estar para outros. Eu tenho percebido que o estresse, o desgaste, ele se manifesta de alguma forma no corpo físico, em pessoas diferentes, obviamente, de maneiras diferentes. Então, alguém sempre vai sofrer um dano físico. Quando esse dano físico aparece, é porque estamos ansiosos, estamos estressados. Agora, eu consigo olhar para o meu Pai Celestial e perceber que Ele não se estressa uma unha, mas absolutamente nada. Ele olha para a situação e diz: meu filho, pelo amor de Deus, pelo amor do meu nome, eu estou vendo o que você está passando. Ele conhece absolutamente todas as nossas necessidades. E o nosso estresse, o nosso desgaste está muitas vezes em querermos dar uma receita para o nosso Deus. Em dizer: Deus, o Senhor poderia resolver isto desta maneira. Começamos até a imaginar a cena de como a solução para aquele problema vem. E Deus diz: sinto muito, meu filho, não vai ser assim, vai ser do meu jeito. Vai ser do meu jeito. Queridos, eu descobri isso nas últimas semanas. É do jeito de Deus. É do jeito dele. Eu não me atrevi, e não quero me atrever mais, a dar uma receita a Deus, dizendo, e ser específico na oração, né? Porque a gente começa a dizer: Deus, poderia ser assim, 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 assim. E Deus até pode concordar com isso, e Ele pode fazer desse jeito, mas é menos do que Ele poderia dar. A resposta da nossa oração é menos, ou a resposta da parte de Deus, a solução de Deus é infinitamente melhor do que aquilo que nós podemos imaginar. Então é essa avaliação que eu faço.
pelo menos para a minha vida. Deus, eu não alcancei porque não me dediquei, porque falhei, porque estabeleci um alvo, um projeto que nem estava no seu coração, não deveria ter feito, fiz uma escolha errada. Muito bem, agora é daqui para frente. Daqui para frente. Descubro também que o meu Pai Celestial e o seu Pai, o seu Deus e o meu Deus, tem uma maneira diferente de contar o tempo. Na verdade, Deus usa duas medidas de tempo. Na palavra de Deus, no Novo Testamento, nós temos Kairos, que sem teologia significa simplesmente o tempo do propósito de Deus, e nós temos Cronos, que é o tempo no qual eu e você estamos, entre aspas, presos ou sujeitos, submetidos. Então o propósito de Deus, ele não tem pressa, e isso nos aflige, porque nós gostaríamos que muitas coisas fossem mais rápidas, que acontecesse mais rapidamente. Nós gostaríamos que alguns pedidos de oração que estamos fazendo se concretizassem logo. Mas Deus diz, isso não é Cronos, isso é Kairos. Eu tenho um propósito, e o propósito é simplesmente eterno, ou seja, Deus tem a eternidade para resolver a sua oração. Ele não tem pressa. Por outro lado, ele tem pressa, porque os propósitos do Senhor precisam se realizar. Então, quando eu e você estabelecermos novos alvos, novas metas, baseado na promessa que o Senhor está nos dando, de que podemos e devemos nos esforçar, porque o seu Espírito está presente, porque Ele está edificando uma casa cuja glória será maior do que a primeira, e é a última casa, é como se nós tivéssemos somente esta chance, a última casa, na iminência da eternidade, para realizarmos o propósito de Deus nestes dias. O que eu aprendi e quero passar a você e trazer esse pensamento, de que eu e você precisamos estabelecer alvos, metas, sim, para melhorar a nossa condição de vida pessoal, mas isso é secundário. Primeiramente, eu e você precisamos pensar no reino de Deus. Porque Deus pensa, em primeiro lugar, no reino de Deus. Eu ouso dizer o seguinte: se as nossas finanças, a nossa vida emocional, o relacionamento entre famílias, isso e aquilo, for devidamente relevante para que o reino de Deus seja estabelecido em nossas vidas e por meio delas, então Deus acelerará a resposta. Se isto não for relevante, Deus não vai ter pressa, porque em primeiro lugar está o seu reino. Por isso Ele nos ensina: olhe em primeiro lugar para o reino de Deus. A agenda principal da nossa vida precisa ser o reino de Deus. Eu não quero entrar num espiritualismo medíocre. Eu quero trazer uma realidade daquilo que a palavra de Deus diz, porque eu entendo que é desta forma que Deus pensa. Quando Ele recebe os nossos pedidos de oração, a nossa lista, Ele classifica. Eu gosto de Excel e eu acho que Deus usa Excel também. Então Ele faz uma coluna: reino de Deus, não é reino de Deus, pessoal. Ele classifica o pedido de oração que nós fazemos. Qual você acha, ou qual o pedido que receberá a prioridade da parte de Deus? É evidente que é do reino de Deus. Então eu penso que Deus, apesar de ser o Criador do universo, tem uma mente lógica, racional, e Ele estabeleceu isso na palavra de Deus. O povo naquela época estava sofrendo demais, porque eles haviam recebido uma ordenança da parte de Deus. Haviam sido tirados do exílio, trazidos de volta do exílio, para que construíssem ou reconstruíssem o templo, fizessem a obra de Deus, ou estabelecessem o reino de Deus naqueles dias. E enquanto o reino de Deus, a casa de Deus ficava deserta, eles começaram a usar e olhar para as suas próprias casas, e construir e enfeitar as suas próprias casas. E Deus chama a atenção do povo através do profeta e diz: Ei, olha o que vocês estão fazendo. Faça uma avaliação do que vocês estão fazendo. Cada um cuida de enfeitar a sua casa, enquanto a minha casa, a minha obra, permanece deserta. Agora, olhe para a vida econômica de vocês. Deus está dizendo: olha aí, por que será que não colhe o que semeou? Por que o dinheiro não rende? Porque a colheita não é mais abundante? E Deus responde: porque a minha casa está deserta. Isso para mim é uma lição extraordinária. Eu e você podemos sim, devemos sim ter projetos pessoais, com certeza. Estudar inglês, ajeitar a forma física, seja para mais ou para menos, porque tem gente que precisa engordar.
outros têm que emagrecer. Isso tudo está certo, e seja lá qual for o seu projeto pessoal. Fazer a escola bíblica de liderança, que começará em fevereiro com toda a graça de Deus. Estamos caminhando para isso. Vamos estudar a palavra de Deus, aprender a alcançar mais sabedoria nesses nossos dias de avivamento. Uma escola de avivamento bíblico, uma escola que prepara o povo de Deus para liderar, enfim, tudo aquilo que Deus deseja. Agora, eu e você também podemos estabelecer alvos e projetos daquilo que concerne ao reino de Deus. O que eu quero realizar para o reino de Deus? Como ser relevante para o reino de Deus? Estabelecer prioridades, visão e missão na empresa, pessoalmente. Eu quero realizar isto para o reino de Deus. Agora, preste atenção. Isto certamente receberá também a prioridade da atenção do nosso Pai Celestial. E, consequentemente, Ele arrasta o restante junto. Então, de repente, que aquilo que para nós é tão importante, para Deus é secundário. Aquilo que para Deus é importante, Ele deseja que seja importante em nossas vidas também. E certamente, como diz o texto, a glória desta última casa será maior do que a primeira. É uma promessa do Senhor dos Exércitos, é uma promessa do nosso Pai Celestial. Ele deseja dar abundância para cada um de nós, deseja trazer o crescimento da influência da igreja. Nós não estamos falando necessariamente de crescimento numérico, estamos falando da força, do poder que a igreja tem de influenciar a sociedade à nossa volta, de mudar as circunstâncias, de estabelecer definitivamente o reino de Deus à nossa volta, de deixarmos de ser agentes secretos e de fato termos a coragem de confessarmos a quem nós pertencemos, quem é de fato o nosso Senhor, e viver de acordo com este senhorio. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é Senhor de nossas vidas, é o Senhor da Agape Church. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é a Ele que nós servimos, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Só Ele merece a nossa atenção. Amém, queridos? Então, nesse domingo que nós estamos encerrando praticamente o ano de atividades aqui da igreja, eu gostaria de te levar a meditar. Estabeleça seus projetos de vida, aquilo que você deseja realizar. E não tenha vergonha de estabelecer projetos pessoais. Eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero isso, eu quero aquilo. Estabeleça como alvo, porque isso vai nos empurrar. Esses projetos vão nos fazer trabalhar e buscar a melhor maneira de alcançar isto. Agora, não deixe em segundo plano também o reino de Deus. Não deixe de conversar sobre os seus vizinhos, de que existe um Pai Celestial, de que existe um Deus Todo-Poderoso e que Ele já perdoou os pecados dele, e ele pode entrar para o reino de Deus. Não deixe de participar dos cultos, não deixe de participar das reuniões, daquilo que se oferecer, não deixe de participar da escola bíblica, não deixe de fazer aquilo que concerne ao reino de Deus, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ter o seu momento de oração, porque é ali que Deus vai falar contigo. Amém, queridos?